Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de momentos com Jerônimo Mendonça. As reflexões que trazemos sobre o livro Flores do Coração. João Carlos, boa noite, querido. Mari, boa noite, sejam bem-vindos. Morgana, Carlos, sejam todos bem-vindos. Eu vou mandar o aviãozinhos e vou olhar aqui no outro lado para que a gente possa estar acompanhando quem entra aqui. Alô, João Carlos, alô, Aloísio, né? Então, meus queridos, tudo bem com vocês? Sexta-feira, chegou a sexta-feira, como a gente dizia antigamente, né? Sextou, né? Só que para a gente é diferente. Carol, boa noite, querida. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda também. Um beijo para o nosso querido Everton. E hoje à tarde a gente acabou fazendo uma live teste juntamente com a Liz dos Ismael Espiritismo Ismael, né? Do Centro Espírita Ismael aqui de Araraquara, que ali estava com a dúvida em algumas coisas de conexão, né? Com o Instagram e tudo mais. Então nós fizemos duas live testes, uma pelo meu perfil e outro depois pelo perfil da Liz, e a Aldenice acabou entrando lá, deu o ar da graça, né? A Liz entrou pelo Espiritismo Ismael, e a Aldenice, na segunda live, ela acabou entrando lá junto com a gente, bateu um papinho rápido, e foi muito bom, foi muito gratificante contar com a Aldenice aí, quase que o João Carlos entra também, é que a gente já estava terminando, viu, João Carlos? Na hora que você chegou ali na live, a gente já estava quase terminando. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Clay chegou também, boa noite. Deixa eu ver quem mais estão colocando aqui. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Natália, seja bem-vinda. E a Aldenice está chegando aí com a gente. A Aldenice que fez a sua estreia na live teste de hoje, hein, Aldenice? Fiquei muito feliz com a sua presença na live. Boa noite, Martielli. Então, a live não ficou salva, viu, Denise? Mas boa noite, Ana, tudo bem? A Ana assistiu uma parte da live. Não sei acho que a Ana assistiu na minha, né? Ai. Mas foi isso. Na verdade, a Liz estava fazendo eu estava conversando com. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. A Liz estava com a dúvida de algumas funcionalidades do Instagram, né? Não que eu sou especialista em Instagram, mas a gente dá umas arranhadas, né? Aqui, vamos fixar o comentário, pronto. Nós damos umas arranhadas e aí eu estava explicando para a Liz como é que funciona, para chamar as pessoas, para sair, para trazer um convidado, tudo mais, né? E expliquei que dava, nossa, dá para chamar até 3 pessoas, dá para chamar até 3 pessoas. Então foi na segunda live, né, já pelo perfil do Espiritismo Ismael, a Aldenice a Aldenice entrou na live e foi muito bom, viu, Aldenice? Gostamos da sua presença, da sua participação. Quem sabe é o começo, né? A Luciana é de Itaquaquecetuba, São Paulo. Olha, a Luciana é um trava-língua que nem Araraquara para muitas pessoas. Mas então, foi muito legal. E por falar em Aldenice, amanhã estarei no Centro Espírita lá da Aldenice, que é o G Espírita da Esperança, G Espírita da Esperança ou Grupo Espírita da Esperança, o Centro Espírita que a Aldenice frequenta lá no Recife, na Coab, que ela me falou. E eu vou estar falando amanhã sobre intercâmbio espiritual. Clara, boa noite. Ari, boa noite. Sejam bem-vindos. E então estaremos lá amanhã batendo um papo. Eu já fui visitar casualmente, né? Casualmente eu fui visitar a página do G Espírita da Esperança, que eu recomendo que vocês sigam também. E, gente, eu vi cada foto lá tão tocante, tão envolvente. O João Carlos falou que perdeu a Denise debutante. Olha lá, Denise, o povo já está querendo você para as lives, tá vendo?
Gostaram o João Carlos já ficou, perdi o Denise debutando na live. Mas foi legal, foi legal. E a Alice ficou até, nossa gente, quanta gente que tá entrando. Olha, entrou a Dani, entrou o Davi filho, né, o filho do Davi, entrou um monte de gente. A Alice estava até ficando impressionada, falou, já pensou? Isso era live teste, né? Imagina se... Aí estava explicando para a Alice como é que funciona, os filtros, tudo mais. Ela estava dizendo que estava com alguma dificuldade de iluminação. Eu falei, olha, o meu celular também dá essa oscilação de luz, né? Hora escurece um pouquinho, hora clareia um pouco, mas é questão da câmera do celular. Não tinha nenhum problema não. Mas está tudo bem, graças a Deus. E então amanhã às 4 da tarde estarei falando sobre intercâmbio espiritual e vou dar um spoiler para vocês de uma das mensagens. Claro que eu não vou falar somente desta mensagem de Jerônimo, mas vamos estar falando como pano de fundo uma das mensagens de Jerônimo do Crepúsculo de um Coração, tá bom? Então a base também que a gente vai estar fazendo isso. Achei que estava fazendo. A Ana achou que é uma live, né? É uma live teste, né? Ah, Denise, se eu soubesse, eu tinha deixado gravado, viu? Ó, se fosse pelo meu perfil, eu tenho como recuperar, né? Porque existe um dispositivo que a gente coloca, que a gente ativa no Instagram, para que já aconteceu comigo, já perdi lives, né? O Sábio também perdeu live, a Babi perdeu. Então tem um recurso no Instagram que fica lá nos gravados, né? Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Então fica lá nos gravados, dá pra gente recuperar essa live. Mas se fosse no meu perfil, dava para pegar. Mas como foi pelo perfil do Espiritismo Ismael, da Liz, já não deu para... Só se a Liz fizer isso, mas eu não vou respeitar a sua privacidade, viu, Denise? Não vamos... Mas já viu, né, que você tem potencial, né? Tem potencial. Não queimou arroz. Olha só o João Carlos. Ei, João Carlos. Bom, e no domingo, né, saindo de Recife, eu vou para São Vicente, no Rio Grande do Norte. Gente, estou viajando bastante, né, virtualmente. Vou estar lá na Casa Espírita Francisco de Assis, de São Vicente, Rio Grande do Norte, pelo Facebook e YouTube do Seridó Espírita, falando sobre nossa jornada espiritual. Achei interessante que os temas ficaram interrelacionados, embora não tenham um a ver com o outro, mas ficou intercâmbio espiritual amanhã e nossa jornada espiritual no domingo. Bom, e o Jerônimo manda um aviso, né? Oi, Livânia, boa noite, querida. O Jerônimo manda um aviso para nós, manda um aviso. A Flavinha já foi para lá. Oi, Flavinha, não vi que você entrou, querida. Parabéns aí pela palestra lá na casa, né? Prata da casa, como a gente costuma dizer. Flavinha fez a palestra no centro espírita dela. E é sempre uma responsa maior, né, Flavinha? Quando a gente vai comer pão de queijo virtual quentinho. Ah, verdade. Gente, imperdível, domingo às 9 da noite, a live do ano. João Carlos de convidado de Martielli pelo Pensamento Espírita. Vão estar comentando uma passagem do livro Pensamento e Vida. Então, João Carlos, com todo o seu conhecimento, vai estar também trabalhando juntamente com a Martielli no domingo. É isso aí. E às 10 horas, né, como a gente sempre fala, Flavinha no seu Evangelho no Lar, que realmente é muito bom, né? É muito bom mesmo, né? No centro da gente, o frio... Peraí, o frio da barriga é diferente. Ah, no centro da... É verdade, é verdade. Eu falei para vocês que a primeira palestra virtual do que eu fui fazer no meu centro eu travei, então, gente, faz parte. A gente sempre fica assim um pouco mais apreensivo. Mas vai passando o tempo, a gente vai relaxando e a gente está falando, faz de conta que é para outra casa, fica mais leve. Qual será o aviso que o Jerônimo vem trazer para nós? Aviso aos navegantes, né? Nós colocamos lá, tanto eu como a Martielli, a música do Lulu Santos. E nós somos os navegantes. Nós somos os navegantes, estamos numa embarcação que pode às vezes sossobrar, né? Fica assim meio ao sabor das ondas, ao sabor do vento, mas lembrarmos, né,
que o grande comandante, né, desse barco que nos conduz é o nosso Mestre Jesus. Então, tenhamos fé, como recomendou Jesus na passagem, que ele dormia na barca, e veio a tempestade, e as ondas começaram a sossobrar o barco, né? Eles ficaram com medo, mestre, foram acordar Jesus, sucumbiremos. E Jesus, né, toda vez que eu lembro dessa mensagem, eu fico emocionado, que Jesus pega e fala assim, olha para a tempestade e fala, calai-vos. E aí chega para os discípulos, homens, onde está a vossa fé? Onde está a nossa fé? Então faz parte da nossa jornada evolutiva, não é mesmo? Então vamos ver os avisos que o Jerônimo manda para nós nesta mensagem chamada aviso. Tenha o máximo cuidado para não agir sem antes pensar muito, entendendo, enfim, que não existe plantio sem o resultado da colheita certa. Tenha o máximo cuidado para não agir sem antes pensar muito. Bom, realmente, qualquer decisão que temos que tomar na vida, temos que pensar sobremaneira. Analisar os prós, os contras daquela situação, até que ponto aquela situação ela é favorável para mim ou desfavorável, até que ponto aquela minha decisão vai impactar uma outra pessoa ou somente diz respeito a mim. Então, tudo isso é importante, pensarmos sobremaneira antes de agir. Porque mesmo inclusive na fala, porque quando a gente fala, eu comentei até a mensagem que o Simão Pedro de Lima sempre diz, que tem 3 coisas que não voltam mais: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Então, é importante a gente lembrar sempre disso, de pensarmos sobremaneira antes de agirmos, antes de tomarmos as nossas decisões de vida, sobretudo nas decisões maiores, de mais responsabilidade. José Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Então, pensarmos sempre antes de agir. E por que ele coloca isso? Pois não existe plantio sem resultado da colheita certa. Importantíssimo. Importantíssimo. Não existe plantio sem o resultado da colheita certa. Tudo aquilo que nós plantarmos, certamente nós vamos colher. De bom ou de mal. De agradável ou desagradável. Tudo faz parte do nosso processo. Faz parte da nossa evolução espiritual. Então é importantíssimo que a gente pense antes de agir. E lembrarmos também das nossas sementeiras vão ser proporcionais à nossa colheita. De acordo com o que plantarmos, vamos colher. Seguindo aí. Vigie sua língua, compreendendo que sua palavra tanto pode construir ou destruir conforme a sua essência. Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Controle a sua língua. Gente, tem pessoas que são que praticamente a gente costuma dizer, ele é uma verdadeira metralhadora verbal. Ele vai falando, a pessoa vai falando aos 4 ventos e não para pensar, não faz uma reflexão do que está falando, do que está emitindo. E tomar muito cuidado com a nossa palavra, porque às vezes nós queremos dizer uma coisa e a pessoa, o nosso interlocutor, vai compreender de uma forma totalmente diferente. Sobretudo quando a palavra é escrita. E quando a gente fala, precisamos tomar cuidado com a entonação. Porque a mesma palavra dita de uma forma suave, ela agrega. E a mesma palavra dita de uma forma ríspida, ela derruba uma pessoa. Então, cuidado com a nossa língua, vigiemos a nossa língua. E o momento da gente vigiar a nossa língua exatamente está no nosso cérebro. E o João Carlos está dizendo vigiar os dedos no teclado também. Sim. Na verdade, a gente deveria assim, ter um dispositivo no teclado que ficaria rodando assim para a gente pensar antes de mandar a mensagem. E às vezes, hoje no WhatsApp ainda tem um recurso que você pode apagar. Mas nem sempre, às vezes, dá tempo.
Às vezes a pessoa está tão antenada, você acabou de mandar a mensagem, já deu. Aí você tenta apagar, você apaga, mas ficou, ela chegou a ler aquilo, né? Então, coloque-se no lugar do seu interlocutor, em cima daquilo que você falou. Jamais escreva, jamais responda no calor das emoções. Porque no calor das emoções a gente pode, sabe, querer colocar tudo aquilo que está nos magoando, nos feriu, e às vezes não é o momento, né, a hora, né? A gente costuma dizer assim, deixa a poeira baixar, deixa a... Tem até uma história que o pessoal conta, que uma pessoa tinha colocado uma roupa no varal e não sei que passou lá e viu espirrou lama na roupa. Aí ela explicou essa questão. Falou assim, deixou a roupa toda com o barro secar, que seria mais fácil de retirar que se ela fosse tentar limpar na sequência. Então, nós temos que deixar muitas vezes a lama secar para que ela possa sair e a gente lavar a roupa. O João Carlos está falando que viu a Flavinha quando ela falou da questão da entonação da voz. O Ari está dizendo, palavra é igual a pasta de dente. Depois de ser colocado na escova, não retorna mais para o tubo. É verdade, né, Ari? Não volta mesmo. E é como também, né, um outro exemplo que as pessoas costumam dar disso, é quando você vai falar uma coisa a respeito de uma pessoa, como se você chegasse no alto do monte, ventando com o travesseiro cheio de penas e soltasse as penas. E depois espalhou pena para tudo quanto é lado. Como é que você vai conseguir recuperar todas elas? E as suas palavras têm mais ou menos o poder dessas penas. Então é importante que a gente tome cuidado com a nossa língua, vigiemos a nossa língua. E vigiar a língua é antes vigiar o nosso pensamento, que é lá que origina a nossa fala. Então, é no pensamento que nós temos que estar o freio de mão puxado. Se a gente não conseguir frear o pensamento, tentemos frear depois na língua. Porque depois que você falou, fica difícil, né? E lembrarmos que nós temos o poder de construir como destruir alguma situação, alguma pessoa, conforme a nossa essência. E ele vai falar agora das nossas mãos. Boa noite, Laura Lins, seja bem-vinda, querida, pelo Mundo Jovem Espírita. Observe o que fazem as suas mãos. Não basta que elas estejam perfumadas. Urge saber o que você está fazendo de bom com elas. As nossas mãos, se a gente for pensar todos os nossos sentidos, né? A mão, pensando no tato, na audição, na fala, mas aqui ele está colocando nas mãos. As nossas mãos têm o poder de construir. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Ela tem o poder de construir. Veja uma situação, um pedreiro, ele pega e vai construindo tijolo por tijolo e vai fazendo uma casa. Uma pessoa pode usar uma mão para fazer o mal. Pode estrangular uma pessoa, pode usar uma arma, pode matar uma outra. É como a gente falar também a questão de uma faca. A faca tem a finalidade de ser utilizada para um fim útil, como cortar o pão, que eu posso distribuir aos famintos, mas também ela pode ser usada para ferir. Tudo vai do instrumento. Então, como estamos usando as nossas mãos? Para colher? Para agregar ou para distanciar? É importante que a gente utilize. E sobretudo, agora lembrei de uma situação muito interessante no passe. Jesus curava impondo as mãos. Quando nós fazemos um trabalho de radiação físico ou espiritual, né, o passe à distância também, nós podemos estar irradiando energias positivas pelas nossas mãos. Pelas nossas mãos. Então, utilizarmos as mãos de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Não utilize o sexo sem antes saber como, com quem e para quê. No campo dos sentimentos, recordemos que todos estamos na presença de Jesus. Olha o Jerônimo falando para a gente estar aqui na presença de Jesus. Ele coloca aqui a questão do sexo como uma questão muito importante. O sexo faz parte do nosso processo, da nossa vida. Nós ainda, na condição de espíritos tão materializados ainda necessitamos do sexo, da energia sexual para um fim criativo.
Mas muitas pessoas se perdem, acabam perdendo encarnações inteiras por mau uso do sexo, das forças genésicas. Então é importante que a gente utilize essa energia de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Não utilizar o sexo como meio de mercantilismo. Não utilizar o sexo como apenas e tão somente pelo ato em si, mas fazer dele um ato sublime, que seja feito com amor, que seja feito com carinho, e que haja respeito mútuo entre os participantes da relação. Então, é muito importante, como ele coloca aqui, no campo dos sentimentos, recordamos que todos estamos na presença de Jesus. O Jerônimo que joga para mim, né, para nós, na verdade, aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando a gente está em dúvida de fazer alguma coisa ou não, vamos levar Jesus junto. Leva Jesus. Eu acho que muitas coisas que a gente ainda faz, hoje em dia, não estamos nem entrando no campo do sexo propriamente dito, mas quando a gente vai falar mal de alguém, quando a gente vai fazer qualquer coisa corriqueira do nosso dia a dia, Jesus estando ao nosso lado, será que a gente teria coragem de fazer? Então, sempre importante lembrarmos da presença do nosso Mestre Jesus ao nosso lado. E como coloca o Jerônimo para nós. E ele vai dizer assim, ainda também, faça o bem ainda agora. Talvez amanhã você seja um cidadão seja um cidadão do outro mundo. Olha o que o Jerônimo está colocando para nós aqui, gente. Ele não está fazendo previsão não, pode ficar tranquilo. Amanhã pode ser amanhã, mais para frente, daqui a 10, 20, 30 anos, né? Não precisamos ter pressa. Tem até uma música que fala, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Mais ou menos assim. Então ele fala assim, faça o bem ainda agora. Talvez amanhã você seja um cidadão do outro mundo. Isso é uma verdade, né? Que a gente está falando, mas todos nós iremos habitar a pátria espiritual. Todos nós viemos para a Terra dentro de uma situação, né? De estarmos aqui encarnados. Ou 10 minutos. Ô, João Carlos, tá louco, hein? Tem pressa não, calma, João. A gente não tá bonzinho ainda para ir, não. Lembra de uma palestra do Jerônimo que ele falou, né? O amigo dele que foi substituí-lo naquela palestra lá, que ele estava indisposto aquele dia, e o amigo se envolveu num acidente, né? E que pegou o evangelho para fazer uma prece de agradecimento, né? Que não morreu, né? O carro capotou. E olha que ele abre o evangelho e está lá, se fosse um homem de bem, tinha morrido. Aí ele falou para o Jerônimo, nem para morrer eu sirvo. E a gente não é homem de bem ainda, viu, João Carlos? A gente tem muita lenha para queimar, a gente tem muito defeito ainda para queimar nessa encadernação, viu? A gente fala, mas, né? A hora que a água bate, e aí? Aí a gente vai ver, né? Quem é que tem, né? Bônus horas para gastar no plano espiritual. E não adianta pedir empréstimo lá, que a providência divina não empresta. Lá não tem empréstimo, não. Lá a providência divina permite que a gente pague a nossa dívida a prestações. Mas empréstimo lá, não tem bônus hora disso, não. Você não vai pedir empréstimo para ninguém lá. Você vai habitar uma residência de acordo com as tuas obras, as tuas ações. E aí eu recomendo para vocês, aqueles que não ouviram ainda, Intimidade Espírita de Jerônimo Mendonça, onde ele conta a história da princesa e do jardineiro. A música da Blitz, eu acho que ele fala isso, João Carlos. É o Evandro Mesquita, acho que na Blitz que ele fala isso. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não lembro qual que é a música. Mas é isso aí, né? Então, vamos fazer o bem ainda hoje? Por que a gente tem que fazer o bem? Não é para a gente ter bônus horas no plano espiritual, porque você já está fazendo aí uma permuta com a espiritualidade. Eu vou lá na casa espírita, vou ajudar na sopa, eu vou ajudar na arrecadação, na distribuição dos mantimentos. Então já é o consignado. Não tem consignado também ali, não tem não. Lá, meu filho, é cada um com o que tem no bolso espiritual, viu? É no bolso espiritual que a gente vai adquirir os nossos benefícios no plano espiritual. E eu estava lembrando até uma história muito interessante do André Luiz, né? Naquela questão que quem rezava por ele, além da mãe dele,
era aquela paciente que era a última, que ele atendia de má vontade. Atendia de má vontade, era a única pessoa que orava por ele. O resto nem gostava dele, né? Então vejam que a gente tem que fazer as nossas boas ações sem esperar retribuição, entendeu? Ser bom para nos melhorarmos individualmente e coletivamente também, né? Coletivamente. Consignado. Bom consignado. A gente precisa ter muito crédito, viu, Ari? A gente precisa ter muito crédito aí. Eu acredito muito particularmente que o nosso saldo está bem no vermelho, bem no devedor, viu? Tá menos alguma coisa ainda. E olha lá que a gente tá nessa jornada já há um certo tempo, mas olha, não é fácil não, viu? O teste da paciência, da tolerância, tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? E ele vai finalizar dizendo para nós o quê? É verdade que a morte não existe, mas cada um, aqui ou no mais além, receberá de acordo com as suas obras. Eu vou ler depois toda a mensagem na íntegra para vocês, que ela é curta. Então, ó, a morte não existe, tá? Tá dizendo, é verdade que a morte não existe, mas, né, o que ele acaba dizendo? Ele acaba dizendo a cada um, aqui ou no mais além. Ou no mais além, receberá de acordo com as suas obras. Então significa que quando a gente for para o plano espiritual, não vamos apenas então somente colher os louros, as glórias da nossa encarnação, né? Se é que a gente acha que tem esses louros, essas glórias. Porque lá a gente vai trabalhar também, e muito mais. E lá a gente não vai ter a benesse do sono, né? O Ari falou que está com 7,3, já estou vivendo de juros. Ari, você tem muito chão ainda, Ari. Calma, Ari. Como é que fala? Eu esqueci o nome da... Expectativa de vida aumentou, viu, Ari? Então, vamos vivendo aí, vamos vivendo. Vamos vivendo fazendo o bem, né? Fazendo o bem aqui ou no mais além. Fazer o bem não custa mal a ninguém. Olha, nós estamos até rimando aqui. Aproveitando o embalo do Jerônimo, que gosta de fazer as suas rimas, a gente até fez uma rima aqui. Bom, então eu vou ler novamente, né, para as nossas reflexões, essa mensagem, esse aviso. E o aviso que o Jerônimo passou para nós há muito tempo atrás, que é importante, tão atual como sempre nas mensagens que ele traz para nós. Então vamos lá. Tenha o máximo cuidado para não agir sem antes pensar muito, entendendo, enfim, que não existe plantio sem o resultado da colheita certa. Vigie sua língua, compreendendo que sua palavra tanto pode construir ou destruir conforme sua essência. Observe o que fazem as suas mãos. Não bastam que elas estejam perfumadas. Urge saber o que você está fazendo de bom com elas. Não utilize o sexo sem antes saber como, com quem e para quê. No campo dos sentimentos, recordemos que todos estamos na presença de Jesus. Faça o bem ainda agora. Talvez amanhã você seja um cidadão do outro mundo. É verdade que a morte não existe, mas cada um, aqui ou no mais além, receberá de acordo com as suas obras. O João Carlos está dizendo para nós que a música é o romance da universitária otária da Blitz. João Carlos, como sempre, o nosso ponto eletrônico que está sempre nos auxiliando, nos trazendo o complemento daquilo que a gente precisa. Os recados já tinham passado, então amanhã às 16 horas, pelo Instagram Gespírita da Esperança, estarei fazendo uma palestra chamada Intercâmbio Espiritual, 4 da tarde. Conto com a presença daqueles que puderem assistir. E no domingo, às 19 horas, na Casa Espírita Francisco de Assis de São Vicente, Rio Grande do Norte, pelo Facebook e YouTube do Seridó Espírita, nossa jornada espiritual. Estaremos conversando sobre isso também. 7, venham comigo. Às 8 tem o Evangelho do Vítor do Coração de Luz. Às 9, no domingo, Martielli, pelo Pensamento Espírita, recebe um convidado mais do que especial, João Carlos, que vai estar conversando com a Martielli sobre
uma das mensagens do Pensamento e Vida, e às 10 horas a Flavinha fazendo o Evangelho no Lar. Bom, lembrando de novo que no próximo sábado, dia 31, já tinha conversado com vocês, vou falar novamente, vou estar fazendo uma live especial de 1 ano da primeira live que eu fiz sobre amigos de Jerônimo Mendonça. Foi no dia 31 de julho de 2020, a primeira live que eu fiz pelo meu canal do YouTube, Reflexões Aloísio. E estou fazendo mais ou menos a divisão, depois eu vou passar as pessoas. A Aldenice falou que gostaria de vir participar, né, Aldenice? Então, a Aldenice está, eu já contei com ela aqui, a Cláudia, a Mari e o Everton também. Estou dependendo do Carlos, eu não sei se ele vai poder ou não. O João Carlos falou que vem também. Nós vamos fazer assim, uma participação rápida, vou tentar dividir em blocos de 15 minutos cada, assim, mais para que cada um de vocês falasse alguma coisa a respeito de Jerônimo, do que representou para vocês essa situação, tá bom? Não posso mudar meu passado, mas posso escrever um novo final, com certeza, Ari, com certeza. Rosa, você chegou agora, mas estamos finalizando, mas vamos estar já indo para as nossas preces, as nossas vibrações. E aqueles que nos pediram prece, nós vamos estar falando também o nome deles, e vocês mentalizem aquelas pessoas que estão necessitadas, que é sempre bom a gente entrar em sintonia com a espiritualidade, é sempre muito bom. Falo também aqueles que quiserem colocar um copo com água, pedir à equipe médica espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, é sempre bom. As energias da espiritualidade estão sempre presentes. Estava até conversando com a Liz, antes da live teste que nós fizemos, que esses momentos que a gente faz, a gente não está sozinho. Lembramos sempre, nós aqui, ou vocês aí, nós somos apenas e tão somente instrumentos da espiritualidade. Não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para ser endeusado, não tem nada disso. Nós somos todos iguais. Entendeu? A única diferença é que quem vem para o lado de cá tem um pouquinho mais de cara de pau para aparecer nas lives. É a única diferença. Conhecimento cada um de vocês tem. E conhecimento é aquilo que a gente fala. Quanto mais a gente distribui, mais a gente troca, né? A gente ganha. Então, é sempre bom. Amor e conhecimento, quanto mais se dá, mais se tem e não se perde. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer as nossas vibrações. Convido então a todos que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedir à espiritualidade que ajude, auxilie a cada um de nós, não é mesmo? E assim, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos sentindo os acordes desta melodia invadindo o nosso corpo, nosso espírito, como se estivéssemos envoltos nesta energia de pura luz, esta energia que flui da espiritualidade superior e chega até cada um de nós neste momento que estamos aqui nesta live, aqueles que vão chegar depois. E nós vamos sentindo essas emanações fluídicas espirituais nos envolvendo, e elas vêm direto das mãos do nosso Mestre Jesus. Como se o nosso querido amigo estendesse suas mãos compassivas para cada um de nós, tocasse suavemente o topo da nossa cabeça e transmitisse aquele passe espiritual que estamos recebendo diretamente do nosso Mestre, Irmão Jesus. Mestre, abençoe a cada um de nós neste momento, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Ampare e abençoe, Mestre, aquelas pessoas
que estão nos nossos pensamentos neste momento, aquelas pessoas que nos pediram prece, e vibramos em especial nesta noite pelo Gustavo Vasconcelos Gomes, pelo Marcos da Silva Faria e pela Cláudia Aparecida Trupel. Que a espiritualidade amiga, seus anjos de guarda possam ampará-los, auxiliá-los nesta noite, derramando sobre eles em especial as melhores vibrações de paz, saúde e energias espirituais. Também, Mestre, cada um outra vez traz no seu pensamento aquele irmão que lhe pediu prece, aquele ente querido que está passando aflições no íntimo dos seus lares, ou algum querido coração que está internado, necessitando do amparo da espiritualidade médica e espiritual, que rogamos na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes possa visitar aos doentes, aos aflitos, aquelas pessoas que também estão partindo para o plano espiritual, possam ser amparadas, possam ser recebidas e dar, Mestre, o consolo aos familiares que aqui ficam. Lembramos também dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos presidiários e daqueles irmãos que não têm um lar, que não têm um teto, que perambulam pelas ruas nestas noites frias, sem um cobertor, sem um agasalho, sem um prato de comida. Socorre esses irmãos, Mestre. Que eles possam ser amparados também por aqueles irmãos caridosos que viajam o tempo todo buscando esses corações aflitos. Rogamos, Mestre, que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa derramar suas bênçãos sobre essas águas que aqui colocamos, que elas recebam o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, agradecidos a Jerônimo Mendonça, que nos trouxe essas mensagens tão edificantes para as nossas reflexões. Agradecidos a cada um de vocês que está aqui com a gente, sempre que vai vir depois para assistir. Todos nós estamos interligados num só pensamento e num só coração. E desejamos que a espiritualidade amiga ampare a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite.